Aliás, o Igor está aqui. Igor, vem participar comigo aqui, nós vamos debater isso aqui. Igor Táxi está aqui. Eu sei que você está cansado, já trabalhou de máscara, eu estou sem máscara, nós vamos manter esse distanciamento aqui. Bom, Igor, enquanto isso, por gentileza, Hermes, eu queria falar com o presidente da FEComércio, o Júnior, quero falar também com o Fábio Granja, da CDL, quero falar com o Neurilan Fraga, da Associação Mato Grossense dos Municípios, e eu estou aguardando, falei minutos atrás com a assessoria do prefeito Emanuel Pinheiro, monocrática determinada pela presidente do Tribunal de Justiça, decretando lockdown em pelo menos 50 municípios a partir de agora, aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite, Agnello. Boa noite a todos os amigos que nos assistem. Não tem surpresa, porque isso já aconteceu ano passado, quando houve divergência entre os decretos do estado e do município, a Justiça foi acionada e acabou decretando a época. Tanto a Justiça, ela não diz o que tem que fazer ou não tem que fazer. Não é a Justiça que está dizendo. A Justiça está dizendo simplesmente, olha, o decreto que vai valer em Mato Grosso é o decreto do governo do estado. E as prefeituras precisam aderir a esse decreto. Quais prefeituras? Você já mostrou. Das 50 cidades que estão com nível de classificação muito alto. Esse último documento que você mostrou aqui, que você está valendo, esse é o mais importante. Por quê? Porque esse é o decreto do governador que vai valer. Restrição, porque este decreto também prevê uma restrição de circulação de pessoas. Na verdade, não. Ele não proíbe as pessoas de saírem. O decreto do governo fala o seguinte, que a partir de 21 horas o toque de recolher. Sim. Então, o toque de recolher, ele continua 21 horas. Valendo 21 horas. Continua valendo 21 horas. As atividades essenciais, supermercados, farmácias, essas continuam funcionando também com o decreto anterior, com a com esse novo decreto, elas podem sair de casa, apesar de não deverem, mas podem, elas não estão proibidas de saírem das suas casas. Vou sair de casa para ir dar uma volta. Pode. A partir das 21 horas é que não pode, aí é o toque de recolher. O decreto visa o quê? Diminuir a circulação, mas o toque de recolher é diferente de distanciamento social. Então, toque de recolher continua 21 horas, e o fechamento de todo o comércio que não é essencial. E o que é essencial? Essencial pelo decreto do presidente Jair Bolsonaro. A imprensa é uma atividade essencial. Então, são diversas classificações de atividades essenciais, essas podem funcionar. As outras deverão ficar fechadas por 10 dias. Pode durar mais que 10 dias, Agnello? Pode. Enquanto Cuiabá não cair no ranking de muito alto para alto, vai continuar fechado. Bom, eu até quero aproveitar, Hermes, coloca para mim, por gentileza, os números da Covid-19, segundo o último boletim. Esses números que nós estamos vendo, crescentes, desde as últimas 3, 4 semanas, principalmente agora no início de março, né, onde os números, Igor, cresceram muito, subiram. Nós tivemos dias aí que tivemos em 24 horas mais de 3 mil casos confirmados da Covid-19, já tivemos aí mais de 100 mortes dia, e as últimas 24 horas foram terríveis aqui no estado de Mato Grosso, né? É claro também que nós devemos levar em consideração
Nós temos aqui, por exemplo, o boletim epidemiológico que foi atualizado às 14 horas e 43 minutos, apresenta aqui um número superior a 300 mil pessoas confirmadas com coronavírus aqui no estado de Mato Grosso, 304.416 casos confirmados desde o dia 15 de março do ano de 2020, quando começou-se, obviamente, essa contagem. Número de óbitos, por gentileza, Hermes. Vamos direto lá para o número de óbitos aqui. 7.485. É possível você apurar os números de ontem, por exemplo? Aqui do estado de Mato Grosso, por favor? 7.370. Fazendo uma conta rápida aí. São 115. São 115 óbitos. 115 óbitos nas últimas 24 horas. Ou seja, esses números crescendo da forma como estão, estava explícito, estava na cara, Igor, que há alguma medida mais dura, mais severa. Pessoas internadas em leitos de UTI. Sim. Hoje, 900 pessoas, entre leitos públicos e privados, 900 pessoas estão, neste momento, lutando pela vida num leito de UTI. Mais quase 2.000 estão em enfermaria. Dado preocupante. Número de pessoas esperando UTI cada vez aumentando mais. Nós temos mais de 200 pessoas nesse esperando momento esperando o leito de UTI. A taxa de ocupação das enfermarias faltar leito de enfermaria. Eu sou favorável ao lockdown? Não. Eu sei que você também não é. Com eu não sou favorável ao lockdown. Eu gostaria, já defendi, já gravei vídeo defendendo o comércio aberto. De quem é a culpa por estarmos agora enfrentando o novo lockdown, o novo fechamento do comércio? Das pessoas irresponsáveis, Agnello, que abusaram e não fizeram o distanciamento social. Termino o meu programa, vou embora para minha casa. Se alguém me liga chamando para um churrasco, para uma chácara, para um aniversário, eu não vou. Isso é o distanciamento social. Então, a falta de distanciamento social vai causar o isolamento social obrigatório. De quem que é a culpa? A culpa é nossa, a culpa da população que, infelizmente, não entendeu que a pandemia não acabou. Eu tenho algumas pontuações com relação a isso. Da população, muito embora ela seja grande e responsável por essa expansão que nós estamos tendo aqui em Mato Grosso. Mas eu penso que a falta de medidas adotadas, primeiro, voltando lá atrás, pelo próprio governo federal, quando deveria tratar este assunto da Covid com um pouco mais de sensibilidade, e trabalhássemos um pouco mais na prevenção e no momento em que a prevenção estivesse sendo exercida da saúde, enfim, ainda que de forma precária, porque eles negligenciaram nisso daí, mas eu também classifico os governos do estado. Todos, não estou falando só aqui do estado de Mato Grosso, não. Governos e prefeituras, sabe? Eles não imaginavam que nós estaríamos lidando com algo tão severo, tão duro, tão ruim, tão nocivo ao ser humano e à população, como é a Covid-19. Então, muitas das
posicionamento, né, de foco, né, de colocar esta questão como prioridade total, máxima, contribuiu para o avanço da Covid-19. Eu só gostaria de salientar o seguinte: o governo federal, notadamente o presidente Bolsonaro, com as suas entrevistas, com suas declarações, em determinados momentos ele errou. Do ponto de vista de investimento, não faltou dinheiro do governo federal. O governo investiu houve muito leito Teve implantado. um crescimento extraordinário. Se continuar aumentando o leito e as pessoas não entenderem que a pandemia ela não circula sozinha, o vírus não circula sozinho. Como é que o vírus circula? E você já entrevistou diversos especialistas aqui. Ele circula através do ser humano. Sim. É o ser humano que leva o vírus para outro ser humano. Então, se você circula de forma exagerada, o número do vírus vai circular ainda mais. Com certeza. Então, assim, de fato, o governo estadual, o governo municipal, as pessoas não entenderam. E neste momento, se você abrir mais 100 leitos de UTI, não vai ser suficiente. Não vai. Se você abrir mais 200 leitos, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Então, agora, eu falei agora há pouco no meu programa, Agnello, para encerrar. Agora é o momento de consciência. Ah, com certeza. É simples assim. Você tem duas opções: sair de casa e pegar o vírus, ou ficar em casa e ter menos chance de pegar o vírus. Eventualmente erraram nesse processo, Agnello. Com certeza. Continua comigo aqui, Igor, porque eu quero aproveitar. Coloca para mim, por gentileza, a matéria número 9 aí, Cowboy, porque a Prefeitura de Cuiabá, ela faz uma queixa à Justiça e aponta uma ação ilegal do Ministério Público quando propõe o lockdown ou a paralisação temporária, né, a fim de O público tem dado o que falar, Agnello. A Prefeitura de Cuiabá entrou com uma manifestação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pediu um indeferimento para que todos os municípios sigam o decreto que fixou regras e diretrizes para a adoção de medidas restritivas de prevenção à disseminação da Covid-19. E com isso, a capital deveria cumprir lockdown de 10 dias. O Ministério Público ameaça pedir afastamento dos prefeitos que não cumpram a quarentena. Com o seu staff, obviamente, discutindo, seu corpo jurídico também, tentando encontrar algumas alternativas para brecar esta decisão do Tribunal de Justiça. Você acredita, Igor? Eu disse minutos atrás que eu acho muito difícil, ainda que eles tenham todo o direito de recorrer, acho muito difícil que haverá uma decisão favorável aos municípios nesse momento, derrubando uma decisão monocrática. Essa notícia que a Alessandra traz é que o prefeito Manuel Pinheiro entrou com um pedido antes da decisão. Sim. Pedindo para ser julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça. Se isso acontecer, não acredito que vai ter reforma, não será reformado, vai manter, até porque ela é presidente do TJ. Certeza. E aí a alternativa dele, e que eu acho que o que ele vai fazer, é recorrer ao STJ. Sem dúvida. Da outra vez que isso aconteceu, ele recorreu e perdeu. Então, eu imagino que o decreto vai valer, a decisão da Justiça vai ser mantida pelos próximos 10 dias. Daqui 10 dias, o governo vai avaliar o nível de classificação de Cuiabá, se continuar muito alto.
é avaliado o risco da cidade. Daqui a 10 dias vai ser reavaliado. Se não mudar, mais 10 dias. A Alessandra volta novamente, Cowboy, com a matéria 6 aí, porque o Neurilan Fraga, nós estamos aí, inclusive, tentando falar com ele ao vivo, o Neurilan Fraga, ele considera uma afronta também a ação do Ministério Público, ou seja, o prefeito da capital, os prefeitos da região sudeste, os prefeitos da região norte e a própria AMM, que é São Mato-Grossense dos municípios Neurilan Fraga. É uma afronta à ação do Ministério Público do Estado, que ingressou com um pedido para que prefeitos cumpram medidas restritivas para conter a Covid-19. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio, alertou que os prefeitos podem sofrer punições caso não cumpram o decreto estadual. São 50 municípios em todo o estado classificados como de alto risco de contaminação e que devem entrar em quarentena por pelo menos 10 palavra da AMM, que representa os 141 municípios. E não deixa de ter razão, porque quem foi eleito para tomar a decisão nos municípios é o prefeito. Né? Então, o prefeito acaba tendo menos poder de decisão do que a justiça. A justiça sempre vai dar a palavra final. Mas também eu quero acreditar, e aí vamos fazer a tradução da notícia e falar, jogar limpo com o seu telespectador. Os prefeitos, alguns dos prefeitos, sabiam que isso ia acontecer. Deixa para a justiça definir. O que a gente viu aqui em Mato Grosso, e aí vamos generalizar, e é uma generalização, toda a classe política, todos os poderes, jogaram a responsabilidade para a justiça. Mas por quê? Porque a justiça não precisa de voto. Com certeza. A justiça não precisa de avaliação pública. Com certeza. O cara estudou, passou num concurso, foi nomeado, ele toma a decisão que ele quiser. A justiça é fria e a população entende isso. Então, né? específico é da classe política e falou assim, toma a justiça. Politizaram defina. Essa questão. E a justiça não define nada sozinha. A justiça precisa ser provocada. Não tem como a desembargadora lá, de punho próprio, não, eu vou determinar isso. Sim. Quem decreta é o governo e os prefeitos. Né? A decisão é porque ela foi provocada pelo Ministério Público. Perfeito. É isso aí. Igor, obrigado aí mais uma vez.